Eu sou Kátia Cristine Ferreira Melo Garajal, natural do Rio de Janeiro, há 22 anos aqui na cidade de Curitiba, porque encontrei o meu amor aqui. Sou casada com Paulo César Pereira Garajal e mãe da Monique, da Paula Amanda e do Micael, já há alguns anos. Hoje trabalho aqui na Comunhão Cristã ABA, como líder de departamento, líder do Ministério de Música e como ministro de louvor. Bem, o meu instrumento, há os que digam, né, que eu nunca devesse passar perto do violão, mas o meu instrumento, o primeiro instrumento meu é a voz e o segundo instrumento que eu gosto de brincar é o violão. Eu conheci Jesus na década de 80, minha mãe foi para a igreja, né, devido a muito sofrimento, e nessa época havia muitas curas, restauração, muitos milagres eram evidentes nas igrejas evangélicas nessa época. Minha mãe foi para a igreja e a gente pequenininha foi também. Eu me lembro com 9 anos, a primeira vez que eu tinha entrado num templo, né, porque as reuniões eram feitas em tendas ou em pequenas lojas. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu entendi que se ninguém me salvasse, eu ia direto para o inferno. E naquele dia eu conheci Jesus, com 9 anos. A música entrou na minha vida muito naturalmente. No Rio de Janeiro a gente ouve muita música desde os 6 da manhã até o pôr do sol. O povo é muito musical. Então minha mãe sempre gostou de música, eu sempre ouvi todo tipo de música. Quando minha formação não é música, minha formação é química. Mas já nessa época eu estudava música, gostava de música porque cantava na igreja. Quando vim para Curitiba eu me especializei um pouco mais e comecei a trabalhar com a música propriamente falando para a igreja. A música evangélica, a música gospel, a música da congregação. Um ministro de louvor para mim, essa resposta é complicada, né? O conceito é servir o louvor, né? É servir como inspiração para louvor, para a igreja, né? Mas principalmente ter um coração disposto a querer cantar junto para Deus, né? Para mim, ser um ministro de louvor, mais do que uma apresentação, do que um solo, é curtir junto com a igreja, junto com as pessoas que estão ao teu lado, fazer canções ou servir canções que tocam o coração de Deus, cantar verdade sobre a palavra de Deus. Jesus, para mim, como diz a canção do Daniel de Souza, é o meu maior amor. O maior amor é Jesus. Foi a pessoa que me encontrou, que me transformou, que mudou minha vida, que me mostrou quem eu era e quem eu podia ser. Jesus é tudo para mim. Jesus é meu amor maior. Para ser um músico precisa estudar, igual um padeiro, igual um cineasta, igual um médico, né? Claro que a maioria de nós tem algo já dentro da gente, né? Eu creio que Deus que coloca isso dentro da gente, mas só isso não basta, só isso não te leva, né, a fazer com habilidade, com perfeição o que você gosta. Então, para ser um músico, precisa estudar, precisa desenvolver aquilo que já está dentro da pessoa. Eu acredito que todos nós já nascemos meio músico, porque todo mundo gosta de balançar a cabeça ou de balançar o pé, mas precisa estudar. Para ser um músico, precisa estudar. Para quem quer atuar como um músico, um ministro de louvor na igreja, precisa basicamente 2 coisas, né? Assim, para mim, foi assim comigo. A primeira coisa, essa pessoa precisa amar a Deus, fazer isso com amor, fazer isso por amor. E a segunda coisa é se dedicar na sua área, né? Nós temos pessoas que só tocam instrumentos, que não abrem a boca para falar, mas são ministros de louvor, porque servem com o seu instrumento. Tem as pessoas que cantam como eu, que usam bastante da sua voz. Só ter uma boa voz não garante que você vai ser um ministro de louvor. Então precisa estudar, precisa se dedicar. E sobre essas coisas, ou sob essas coisas, o alicerce disso, precisa ter sido chamado por Deus. Porque nada que a gente faz, ou tudo que a gente faz, a gente só faz ou nunca faz se dele não vier. Então, se Deus não colocou isso em nós, a gente vai sofrer um pouquinho, né? Eu acredito que todo ministro de louvor precisa entender que Deus o chamou para isso, que Deus o colocou para isso, Deus plantou isso no coração dele.
porque gerar algo que só nasce em Deus é mais difícil. Eu quero compartilhar algo que nesses últimos tempos tem fervido bastante no coração de todo o ministério, eu acredito, né? Nós fizemos recentemente um CD junto com o pessoal dos jovens, né? E misturamos os mais velhos com os mais jovens, ou os mais jovens com os menos jovens, e a gente gravou um CD em torno do tema graça, a graça de Deus. E uma das frases que mais gritam em todo esse CD, é o que tem falado bastante ao meu coração nesses últimos tempos, é que é tudo por causa de Jesus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, cada canção que a gente cria, cada canção que a gente traduz, cada versão que a gente faz, ou cada treinamento, cada talento que a gente descobre, a gente vê claramente que é tudo por causa de Jesus. Porque Ele plantou nessas pessoas, plantou em mim dons e talentos. E com a graça dele, o favor dele, a gente tenta pegar tudo isso e traduzir na arte da música, expressar a nossa gratidão, expressar a nossa emoção, expressar o coração da igreja para Deus. A gente sabe que a música faz a gente soltar algumas coisas. Então eu tenho isso para compartilhar. Eu entendo que é tudo por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Let's see.